Boa tarde. O março, para além de ser da mulher, é também do pai. Por isso, hoje, o programa que tem foco na família destaca convivência familiar. Vamos observar para a família clássica, pai, mãe e filhos, também para as diferentes famílias que existem em Cabo Verde, as famílias alargadas, constituídas por avós, tios, sobrinhos, primos, ou seja, queremos observar lá para dentro de casa e falar da convivência familiar. Por isso, estamos aqui a receber o pastor da Igreja do Nazareno aqui em São Vicente. Estamos a receber Osvaldo Lopes, a quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Eu também muito agradecido e cumprimentamos os telespectadores. Também conosco nós temos a psicóloga Arminda Lima dos Reis, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde, Odair, mais uma vez. Obrigada pela confiança, né? E ao longo deste programa você também pode participar, é só ligar para 594-9714, 594-9714, este número que aparece agora no seu ecrã. Também pode deixar os seus comentários na página do Facebook da Sociedade Aberta. Ao longo deste programa queremos ter aqui a sua participação. O tema de conversa é convivência familiar. Estamos aqui a receber o pastor da Igreja do Nazareno, Osvaldo Lopes, e também a psicóloga Arminda Lima dos Reis. Vamos começar por si, pastor, para nos dizer como é que nós podemos observar para dentro da família e falar para a necessidade de ter uma boa convivência, porque a boa convivência dentro de casa vai espelhar na educação das crianças, principalmente, dos adolescentes, porque eles, né, é que vão reproduzir o que aprendem normalmente lá dentro de casa. Certo, a boa convivência é muito importante, porque vai refletir para a vida toda. Quando nós temos uma família onde os elementos convivem muito bem uns com os outros, aprendendo o respeito um pelo outro, definindo os papéis de cada um, e cada um desempenhando bem o seu papel, mas também cuidando um do outro, dando afeto, dando carinho, dando atenção, escutando um ao outro, com paciência, tentando compreender um ao outro, ter a sã convivência, vai ser alguém que vai criar, vai desenvolver de forma saudável. E ele vai passar, quando for para a escola, vai ter também relacionamentos saudáveis com os colegas. Quando se tornar um adulto ou um jovem para trabalhar, vai ter uma boa convivência no seu posto de trabalho. Em vez de criar conflitos, de criar problemas, vai ser alguém que vai ajudar na solução de problemas. E então eu creio que vai influenciar toda a vida, a sã convivência na família. Muitos especialistas avançam que a boa convivência também tem implicação especial no fórum mental, que ajuda as pessoas a terem saúde mental. Quando nós observarmos para a educação, para aquela convivência que é em casa, que as crianças e os adolescentes depois vão reproduzir, os adultos têm que ter essa atenção, ou não? Com certeza, Odair. Quando nós falamos em boa convivência, nós temos de pensar nas duas palavras. Boa é uma coisa que é agradável, que é bom. A palavra boa está relacionada com afeto, com sentimentos, a convivência com estar juntos, com implicações no coletivo, do individual implicando no coletivo, do coletivo implicando no individual. Tem a ver com honestidade, a convivência, com sinceridade, com reunião, com conviver, com estar junto, partilhar alguma coisa. Quando nós convivemos, nós partilhamos. Partilhamos ideias, partilhamos pensamentos, partilhamos sentimentos. Então, as implicações da falta de uma boa convivência na família vai ter ramificações em várias áreas. Aqui o pastor Osvaldo já iniciou alguns aspectos, mas pegando pelo aspecto mais a nível psicológico, mais a nível emocional. Então, ambientes de guerra, de brigas, vai gerar o quê? Indivíduos agressivos, vai gerar indivíduos instáveis, vai gerar indivíduos completamente tímidos muitas vezes, introvertido, dependendo do tipo de personalidade de cada um, e depois, não é, essas manifestações vai sair. E vai manifestar através do quê? Da angústia, da dor, do sofrimento, do stress, de personalidades ansiosas que acabam por desenvolver, e aí vai surgir
a intolerância em relação ao outro, em relação ao pensamento do outro, da ideia do outro, e vai então gerar conflitos. Os conflitos geram exatamente pela falta de respeito e tolerância pela diversidade, pela ideia do outro, pelo pensamento do outro, porque não se foi estimulado dentro da família a ouvir, por exemplo, a saber falar. Não é? Nós temos ouvir e escutar. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Escutar é com atenção, é perceber as coisas. O escutar passa pela compreensão das ideias, passa pela interpretação daquilo que se diz. E nós temos de ter em conta tudo isso, porque a forma de entender, de interpretar e compreender algo que é dito é completamente diferente do outro. O nível de compreensão não é igual. E o que é que interfere na compreensão e na interpretação daquilo que se fala e que gera muitas vezes os problemas e que falta a convivência na família? É a interpretação. A Arminda já trouxe aqui, a Arminda Lima dos Reis já trouxe aqui vários aspectos. Eu gostaria que nós esmiuçássemos essas coisas. Com certeza. Disse, por exemplo, a convivência familiar, qualquer tipo de convivência pode gerar atrito, tendo em conta que as pessoas são diferentes. Mas quando as pessoas, por exemplo, vêm de uma família, que a família é... antes de vir da família, quando em casa há gritos, as pessoas estão constantemente em conflito. Isto... no dia a dia, eu sei, por exemplo, que o pastor tem um jardim, trabalha a Igreja do Nazareno em Monte Sossego, tem um jardim. Essas crianças começam a reproduzir esses hábitos que vêm dentro de casa? Sim, reproduzem, sim. Porque uma criança, quando cresce ou desenvolve num ambiente onde há gritos, onde tudo enquanto é tratado de forma brusca, ríspido, né? Os pais são ríspidos com os filhos, a mãe é ríspida com o pai ou com qualquer outra pessoa, eles vão observando e vão aprendendo. E vão reproduzir exatamente aquilo que vem em casa. E às vezes até passam informações, porque as crianças são autênticas, são verdadeiras. Muitas vezes, quando nós vemos uma atitude ou uma reação de forma inconveniente, nós tentamos perceber porque que isso... Não é porque assim é que faz. A minha mãe faz isto, o meu pai faz isto. E vão naturalizar então, coisas que não são corretas. E custa nós tentarmos trabalhar para tentar mostrar que não é desta forma que se deve resolver conflitos, não é desta forma que se deve reagir, porque estão habituados à gritaria às vezes. E então é um mau exemplo que os pais muitas vezes dão. Ou seja, estar em casa a gritar não é boa opção, mas sim conversar. Mas e quando a mãe, às vezes normalmente a mãe grita? Acontece e muitas vezes para mostrar autoridade tem que gritar com a criança. Mas não necessariamente. Nós podemos educar sem gritar. Nós podemos chamar a criança para perto. E duas pessoas, a conversa de duas pessoas não precisa ser ouvida por outras pessoas na rua. Não precisa ser ouvida por alguém que está lá fora, está num outro quarto. Por exemplo, pode-se conversar perfeitamente, educar de forma mansa, de forma tranquila, para ensinar a criança que não se deve resolver os conflitos ou os problemas com os gritos. Arminda, lá atrás disse que, por exemplo, que alguém quando vem de uma família que tinha esse hábito, né? Por exemplo, estamos aqui a pegar no exemplo de gritar, a mulher ou o homem vai gritar novamente, vai gritar com a criança. E o pastor disse que não é correto, deve conversar. Mas naquele momento, há essa possibilidade, a pessoa consegue fazer isso? Pergunto-lhe, enquanto mulher, enquanto mãe, também enquanto psicóloga. Bom, nós temos aqui vários aspectos. Antes de entrar precisamente nisso, quero buscar ainda um aspecto que o pastor falou, que é a questão do exemplo. Há muitos anos atrás, eu estava numa palestra com um especialista comportamental e ele disse a seguinte frase: o exemplo não é a forma de educar. Quando falou isso, eu fiquei assim, peraí, o que é isso? Alguma coisa não está bem. Ele disse, é a única forma de se educar. Né? É a única, verdadeiramente, é o exemplo. É aquilo que a pessoa leva. A criança aprende muito mais pelo meu comportamento, pela minha atitude, pela minha forma de estar e de ser,
do que pela minha forma de falar. Porque a fala nos trai e muitas vezes nós dizemos aquilo que nós não vivemos e que não praticamos. Isso é incongruência. E a criança está lá, como uma esponja, captando tudo isso. Quando nós falamos voltando agora à tua questão, quando nós falamos de questões de gritos e de momentos de raivas, de explosões, de guerras, nós estamos a falar de emoções. As emoções são energias, positivas ou negativas, que precisa ser canalizada e que precisa sair. E tem que sair, porque ou ficar ali vai causar algum tipo de mal-estar. Então, quando nós estamos alegres e felizes, nós não conseguimos esconder. Nós começamos, as pessoas veem pela nossa face, nosso sorriso, nós saltamos, gritamos de alegria, de satisfação. Também, quando nós estamos furiosos, nós estamos tristes também, existe essa tendência. Só que aqui nós estamos a falar entre uma criança e um adulto. A princípio, nós partimos do princípio que o adulto já tem mais condições, deveria ter condições de controlar. a nível do controle, não é do controle porque não se consegue controlar emoções, nós gerimos emoções, porque as emoções não são controláveis, elas saem independentemente da gente querer ou não. Então, nós devíamos ter essa capacidade de gerenciar melhor as nossas emoções e então saber que eu estou educando alguém que vai depois reproduzir os meus comportamentos, as minhas ações. Então, o problema é que muitas vezes nós queremos resolver as situações no calor da briga ou no calor da situação. Às vezes é melhor esfriar a cabeça, deixar para conversar para mais tarde, porque os gritos, a guerra, as agressões físicas, verbais, o maltrato psicológico sai exatamente nesses momentos de grito. E depois a pessoa arrepende, só que o mal já está causado. O mal já está feito. E depois reverter a situação leva muito mais tempo. Então, parte-se do princípio que o adulto devia ter mais controle, devia ter mais gestão, devia estar mais a par de que está educando. Só que entra muitos fatores. Entra a canseira, a pessoa passou mal no trabalho, foi mal, por exemplo, lidou com situações de stress, não conseguiu canalizar a dor, o sofrimento ou as emoções negativas, por exemplo, para quem atende ao público, para a pessoa que lhe tratou mal, por exemplo, no trabalho, e quem paga é os familiares, onde nós podemos descarregar, onde nós podemos ser verdadeiramente quem nós somos, porque o lugar onde nós somos autênticos e verdadeiros é no lar, é na família. Nós representamos e usamos máscaras em outras situações, mas na família, que são as pessoas com quem nós devemos mais cuidar, mais que nós devíamos tratar bem, são aquelas que mais nós maltratamos, que mais nós acabamos por afetar, não é? Infelizmente. Atualmente estamos... quer completar mais alguma coisa sobre isso? Seja à vontade. Eu queria dizer, sim, nós precisamos ter aquele autodomínio para tentar gerenciar realmente as nossas emoções. E, por exemplo, quando uma criança faz algo que o sentimento de raiva, o sentimento de descontentamento, né? Mas eu aprendi com uma pedagoga alemã que ensinou que quando mesmo um aluno às vezes faz coisas que tira o professor do sério, em vez de punir imediatamente o aluno, devia aprender a contar até 10. E os pais precisam aprender isto. Contar, em qualquer relação, em qualquer situação, qualquer relação, mesmo entre marido e mulher, precisa contar até 10, é uma técnica que ela ensinou, podia contar até 10 dentro de si, e quando está contando, então a raiva vai arrefecendo, vai diminuindo. Quer dizer que quando vai dar uma resposta, em vez de dar uma resposta pesada, ofensiva, de certeza vai refletir sobre aquilo que vai dizer. Porque o que nós tiramos da boca também não volta para trás. E às vezes nós causamos o estrago maior quando nós dizemos tudo aquilo que vem de uma vez. Então é preciso refletir para dizer, porque na família não devemos pensar em magoar o outro. Devemos pensar em construir, em procurar consenso para que o relacionamento seja saudável. E na família também, quando nós estamos aqui a falar da convivência familiar, é necessário, por exemplo, evitar esses conflitos, porque esses conflitos podem levar a questões de VBG, muitas vezes, e as crianças
vão observar isso e os problemas que muitas vezes podem surgir depois têm a ver também com o que aprenderam. Exatamente. Odair, uma coisa é certo. Onde tem ser humano, tem problemas, tem conflitos, mas os conflitos e os problemas existem para serem resolvidos. Não tem como nós ou conviver, porque nós não somos uma ilha, não estamos isolados. Na convivência vai ter atritos, como eu já fiz referência, por causa da forma de ser, de pensar. E as pessoas vêm de famílias diferentes. Isso, a educação é diferente. O homem tem uma forma de pensar completamente diferente da mulher, de agir. Ou seja, são dois seres que vêm completamente distintos a nível biológico, a nível psicológico, a nível social, que vêm completamente com educações, com histórias completamente diferentes e que depois têm de aprender a conviver junto. E depois geram seres onde vai receber influência tanto de uma família como de uma outra. Então, pensa, por exemplo, em duas pessoas que se casam, que se juntam, onde um é completamente organizado e o outro é completamente desorganizado. Então, é quase impossível não ter problemas, não ter conflitos. Então, vai ter de ter cedência. E a cedência tem de ter do que é extremamente organizado e aquele também que é extremamente desorganizado. Eu não posso ser totalmente desorganizado e o outro também tem de saber gerir essas coisas. Então, passa exatamente por isso, pela convivência no sentido de fazer cedências, de compreender, de respeitar e, acima de tudo, se nós quisermos realmente ter uma melhor, e isso aplica a todas as relações, não é só a relação familiar, nós devíamos, as mulheres deviam conhecer melhor o funcionamento do homem e vice-versa, para podermos também saber, porque tem coisas que é específico do ser humano masculino e tem coisa que é específica do ser humano feminino. E compreendendo isso nos ajudaria, diminuiria com certeza. Só que nós muitas vezes priorizamos outras coisas, estamos com pressa pela atração, a parte física, as atrações físicas, o namoro, e ignoramos as coisas que surgem durante os relacionamentos. Quando se forma a família, e ali começa... aí que as diferenças acabam por manifestar e tem uma ideia extremamente errada que as pessoas levam para os relacionamentos. Não, quando a gente estiver casado eu vou mudá-lo, eu vou ajudá-lo a melhorar. Melhorar é uma forma mais suave de dizer. Vão mesmo com essa ideia. Não, ele vai mudar, eu vou colocá-lo na linha. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam porque querem, porque decidam mudar, porque investem no seu autoconhecimento e no seu autodesenvolvimento para se poder tornar cada dia mais uma versão melhor de si mesmo. Mas isso é uma responsabilidade minha, não é a responsabilidade do outro. Então, para ter melhor convivência familiar, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou para poder saber lidar com o outro. Há um outro aspecto, antes de nós ouvirmos o depoimento que nós recolhemos na Ilha do Fogo, tem a ver com a questão das tecnologias. Nós sabemos que as tecnologias são coisas excelentes, ajudam-nos a aproximar as pessoas, mas muitas vezes as tecnologias podem também servir para afrouxar a convivência familiar para as pessoas que estão lá mais próximas. Pergunta ao pastor de que forma que isso, para as pessoas terem atenção a essas questões também. Tem afrouxado, porque se não vejamos, hoje... Principalmente com as redes sociais. Sim, hoje mesmo, começando logo de criança, logo as crianças pequenas estão a chorar, muitas mães o que é que fazem? Para a criança ficar quieta, dão um telemóvel para ver para ver o desenho animado, qualquer coisa assim. Que não é a forma mais correta, porque é o normal chorar, mas é o normal brincar. As crianças hoje não estão a brincar brincadeiras que ajudam a desenvolver criatividade, que ajudam a resolver problemas, que ajuda a ter contato direto com a natureza, com a motricidade fina. Por exemplo, hoje as crianças, mesmo que vão ao jardim, que estão sempre agarradas ao telemóvel, nós temos grande dificuldade em colocá-las a trabalhar numa mesa, por exemplo. Crianças de 4 e 5 anos já não querem assentar um bocadinho para fazer um trabalho no papel, para fazer um desenho, nada disso. Para desenvolver motricidade fina, para fazer, por exemplo, cobrir tracejados, para fazer os movimentos, sentem preguiça, porque querem
já estão tão habituados a correr o dedo no telemóvel que querem tudo aquilo que é rápido. Né? Então, a mente já não reflete muito. E esse é um problema que nós já estamos a Essa questão das redes sociais, como é que... Mas também a comunicação na família. Isso corta a comunicação na família. Porque as redes sociais, o que é que acontece? Muitas famílias, cada pessoa está com o telemóvel, até na hora das refeições, que era a hora, como eu aprendi, a hora sagrada, onde os membros de família estão assentados à volta para os pais perguntarem aos filhos como é que foi o seu dia na escola, como é que foi o seu dia, o pai falar um pouco da sua experiência no trabalho, a esposa, se não foi ao trabalho, mas falar de alguma preocupação da família, ou criarem algum projeto junto, ou planearem alguma atividade familiar para estarem juntos, para terem tempo de qualidade um para com o outro. Hoje, praticamente, não estão dispostos, muitos não estão dispostos a ter tempo de qualidade. E quando é assim, a comunicação vai diluindo, vai desaparecendo, e depois nós temos pessoas que ficam frustradas, porque os amigos, na maioria, são os amigos virtuais. São as pessoas que não estão perto. Exatamente, sim, sim. Enquanto nós devíamos construir amizade por perto também. Não digo que mas esses que estão longe estão amigos, estão a comunicar só através das redes sociais e depois... Exato, mas muitas vezes não se vê nem a cara, não se vê quem é de direito. Só se vê a cara, aliás, mas não se vê como é que a pessoa é. Eu conheci caso de alguém que até arranjou uma esposa via Facebook, e quando foi encontrar com a esposa, ficou surpreendido. Não era a pessoa, porque só viu a cara. E havia fotos. Não são sim, que não é da mesma pessoa que estava à espera. Esse é um caso. Mas para dizer que a família tem menos convivência, menos comunicação. E nós precisamos ouvir um ao outro. Nós precisamos saber qual é o problema, o que é que você pensa sobre este assunto. Nós precisamos, às vezes, ter um projeto na família, ou uma ideia por exemplo, de remodelar a casa, suponhamos, ou de passar férias. É naquele momento de conviver, de dialogar, que é um momento... Mas quando o jovem fica isolado no seu quarto com o telemóvel e não tem tempo para ouvir a mãe nem para ouvir o pai, o que é que ele vai? Ele vai acabar por apanhar algumas frustrações. Ele vai entrar na... E nós aqui vamos voltar já a isso. Vamos só até a Ilha do Fogo, ouvir o Bruno Semedo. Ele é pai, ele é esposo, também é líder ali na comunidade. A nossa equipa ouviu este senhor e partilha também aqui a sua experiência. Vamos acompanhá-lo. De fato, o problema dentro de família, de poder contestar, mas de fato... Isso aconteceu quando nunca tem um lar edificado, estruturado e claramente que tem que desavança entre família, todo pai com filho, filho com pai, tudo, o problema é maior. As redes sociais têm essa vantagem, quem é inteligente poder usufruir dessa vantagem, mas também tem desvantagem, para modo de problemas variados que redes sociais transmitem, que pode causar problema na mente de qualquer indivíduo, mesmo seja dentro de um lar ou de uma estrutura de uma família. Vou querer dar exemplo de, por exemplo, que situações ou que circunstâncias pode afetar a família, no sentido de ter conflitos dentro de casa, entre pais e filhos? Basicamente, hoje, se hoje doente para construir uma sociedade e família. Quando um casa se desestruturado e família se desligado a cumprir que as diversas chaves que é para fortalecer um laço familiar, então de fato família que tem sucesso. Então eu acredito um lar estruturado é quando uma família é unida, onde que pais têm uma ligação forte dentro de casa, com todo membro de família junto para poder construir que esses valores essencial, que é fundamental para poder ajudar uma família a conseguir prosperar dentro de um lar e também numa sociedade. Bruno, tem um estudo na América que está falando de famílias que têm algum tipo de formação religiosa ou que têm alguma religião, normalmente vivem melhor. Na boa opinião, o que você chama está no centro de conclusão desse estudo? É para modo de pessoas têm Jesus Cristo dentro de suas famílias, dentro de suas casas, pode até ser de religiões diferentes, mas eles têm algo em comum?
E, exatamente, cada pessoa tem sua ideologia religiosa e hoje uma religião é fundamental na matéria para poder concentrar uma família e preparar uma família para poder ter uma boa estrutura, quer dentro de seu lar, quer na sociedade em geral. Minha tem 32 anos como membro da Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias ali na Ilha do Fogo. Então, eu tenho uma família. E nós é 4 pessoas dentro de uma família e consegue também manter a nossa família unida e forte para vencer todo o problema e desafios, quer a nível tecnológico, quer em qualquer outro vertente. E a igreja é a base de tudo. Tem pessoas às vezes que falam que assim, mas a mim está defender para manter um testemunho, não só para mim membro de igreja, mas Jesus Cristo é a base de tudo. Quem está sobre a Escritura, quer na Bíblia e no livro de Mórmon e em outros livros importantes que é provado para poder ganhar conhecimento, ele é a matéria-chave que pode ajudar uma família a ser estruturado, para a do tempo prova, mas de fato não para a se julga que os outros que têm ligação com a igreja, mas tu acredita, mas problema tudo nós tem, mas com o Evangelho, com Jesus Cristo no centro de tudo, tu acredita uma família pode ter estrutura forte que pode ajudar a vencer todo o problema e desafios da vida. E nós temos vários programas ligados à família, para a família ser no primeiro plano e de Deus. Então Deus valoriza a família, então por isso nós é essa razão que está nesse mundo. Então, tu tem que louvar e amar a nossa família e aproveitar tudo que essa oportunidade que o Evangelho de Jesus Cristo está dando para poder realmente ter aquele vínculo, aquele sucesso dentro da nossa família. Por exemplo, a mim tem 2 filhos. Um acaba de passear ontem para a missão, vai servir missão no Brasil. Ele tem 19 anos, é de sexo feminino, mas todo dia na vizinhança, na sociedade, ele tem bom comportamento e tudo pessoas, todo dia, de fato, ensinamentos de igreja é importante para ajudar na escola, para ajudar na sociedade, em qualquer lugar que está, a igreja está ajudando e poder ter sucesso. Um filho bem educado, bem sucedido, com o Evangelho, está fortalecendo e tu acredita realmente ele tem um bom e conduta através de Evangelho. E aquele que é a diferença para a de hoje, toda a família desestruturada por causa da desligação total dentro de seio familiar, que pode levar a aqueles problemas que podem prejudicar a família. Programa Sociedade Aberta, hoje com o tema Convivência Familiar. Arminda Lima dos Reis, nós ouvimos agora este senhor Bruno Semedo, a partir da Ilha do Fogo, na cidade de São Filipe, a dar a sua opinião sobre a convivência familiar. Ele focalizou mais na questão da família e ele disse que quando a família não está bem, a sociedade também não está bem. Pode levar a muitas violências. Nós temos casos de feminicídio, que ultimamente temos este caso que aconteceu recentemente em Porto Novo, temos casos de violência também no Fogo, temos um caso que foi relatado ontem também na Ilha do Sal e há outros casos que às vezes não são relatados em termos de informação, nem da comunicação que acontece nas redes sociais, mas as pessoas têm que ter atenção a isso, né? A convivência familiar é importante e ajuda-nos a ter uma melhor sociedade. Exatamente. Aqui nós estamos a falar de convivência, se ela é boa, se ela é má. Né? Aquela que todos os problemas, o rol de problemas que acabaste por citar, tem a ver exatamente com a má convivência e não a boa convivência. O Sr. Teixeira traz aqui vários aspectos, né? Dentro desse aspecto da família, da questão da formação da família. Tu logo no início do programa falaste sobre N tipos de família que nós temos em Cabo Verde, né? E os desafios enfrentados pela família cabo-verdiana, né? Pela desresponsabilidade de alguns membros, às vezes é a desresponsabilidade do pai, às vezes é da mãe, né? E também todos os conflitos que geram dali. Voltando à questão da tecnologia, nós já sabemos, nós não vamos falar dos benefícios da tecnologia, porque a tecnologia não tem volta, né? E é uma coisa maravilhosa, espetacular, que mudou a história da vida do ser humano e que nos colocou num patamar extremamente avançado. Mas também nós temos de ver os desafios que traz as novas tecnologias. Queria fazer referência a 2 aspectos aqui. Estava lendo um estudo exatamente sobre os problemas, né, afetados pela a tecnologia,
e também um programa que eu vi no início do ano sobre colados ao ecrã, numa das televisões portuguesas, colados ao ecrã logo no início. E uma coisa que me chamou a atenção lá num depoimento de uma criança de 9 anos, o que é que ela disse? Eu tenho computador, tenho tablet, tenho móvel, tenho internet, tenho todos esses meios, a responsabilidade é de quem? É dos pais. Eu tenho tudo isso porque os meus pais é que me deram. Né? Eu tenho TV no quarto, os meus pais é que colocaram ali. Eu tenho internet ilimitada, os meus pais é que colocaram ali. Ou seja, não adianta nós, né, reclamarmos que os nossos filhos estão colados ao ecrã. Os nossos filhos passam dias na reportagem, foi uma reportagem assim com um cariz internacional. Tinha adolescentes e jovens que passavam 18 horas colados ao ecrã. Tinha pais lá que falaram que quando deram conta dos problemas que os filhos estavam tendo de comportamento, falta de sono, rendimento escolar que abaixou, brigas, etc. E então começou ela só deu conta, levantando uma ou outra vez de madrugada, o seu filho, 3 horas, 4 horas de madrugada, ainda estava colado ao computador ou então à TV e tinha de levantar bem cedo para ir para a escola. Quais são as condições físicas e psicológicas que uma criança que dorme tem poucas horas de sono vai ter para as aprendizagens? O rendimento escolar vai terminar. Ou seja, nós damos todo o acesso e depois nós não controlamos. Então a responsabilidade é nossa. O problema não é de quem usa, o problema é de quem dá e de quem devia controlar, de quem devia limitar. Aí teve um outro depoimento de uma outra mãe, acreditando que não deixava a sua filha sair para fora para brincar e tudo mais, a sua filha começou a ter comportamentos de regressão. Começou extremamente tímida, cheio de medo, completamente qualquer coisa lhe trazia pânico, começou a ter enurese, né, fazer xixi na cama durante a noite e ela começou a ficar assustada. Então, conversando com a menina não queria se abrir. Então, foi ver, ela estava sendo agredida sexualmente, com vídeos, com imagens, através dos programas que ela tinha acesso na internet. Ou seja, a segurança já não é total dentro da nossa própria casa. Mas isso é a responsabilidade de quem? Quem é que educa? Quem cuida? Quem é que deve ter que tomar conta dos filhos? São os pais. Então, se os nossos filhos têm todo esse acesso e traz problemas de limitação à comunicação, se os pais não colocam regras, limites, de que na hora de comer, por exemplo, não se deve utilizar móvel, se nós vamos sair para um restaurante para conviver, para ficar um tempo junto, cada um no seu móvel, então cada um fica em casa. Para quê? E isso se aplica à família, se aplica às relações de amizades, relações laborais, etc. Ou seja, nós somos os principais vítimas daquilo que é uma coisa boa, porque não existe um controle, não existe uma gestão como deve ser das novas tecnologias. Aí, só para a última coisa, dizer que ele trouxe uns aspectos extremamente importantes, que é a questão dos valores sociais e os valores cristãos, os valores relacionados com quem tem uma certa ligação divina, mas isso eu deixo vou deixar vamos ouvir o pastor, falar sobre o pastor Osvaldo Lopes sobre que ele falou. Fez uma boa abordagem e eu gostei, porque ele tocou em assuntos importantes que toda a família devia estar a preocupar. Os valores espirituais são essenciais para uma família funcionar bem. É necessário, seja qual igreja a pessoa é, desde criança precisa de ser orientada nos caminhos de Deus. Deus é o arquiteto da família. Sem Deus, a família não tem rumo. Mesmo com Deus, temos desafios, temos muitas lutas, mas torna-se mais fácil vencer as lutas, os desafios, porque com a ajuda de Deus podemos, seguindo os valores cristãos, aprendendo, ajudando uns aos outros, nós podemos então, e as igrejas oferecem trabalho com as famílias, há seminários que se pode fazer,
há atividades que se desenvolvem com os casais, ajuda na criação de filhos. As crianças que vão às igrejas aprendem valores importantes que os ajudam para toda a vida. Vai ajudá-los no relacionamento com as pessoas, vai ajudá-los a preparar-los para fazer escolhas saudáveis, fazer boas escolhas, e também vai ajudar na autoestima, que é uma coisa importante, porque quando uma criança ou um adolescente vive isolado e recebe informações que não têm controle, como nós ouvimos aqui, que os pais não estão ao par do que é que está a receber, pode correr o risco de ficar frustrado, de ficar com baixa autoestima, de criar um isolamento e de ter dificuldades depois no relacionamento com outras pessoas. Uhum. E também há outros aspectos, que mais um ponto que eu queria lançar aqui, tem a ver com alguns pais ou mães, também familiares, que não estão dentro de casa a conviver com a sua família e muitas vezes optam por sair, para ir a um bar, para ficar com amigos ou para conviver, sorrir e estar à vontade com outras pessoas. Isto tem implicação também na vida familiar? Com certeza tem. Todos nós vivemos todo o ser humano vive de decisões e escolhas. Uhum. Todos os dias nós somos norteados pelas nossas decisões e pelas nossas escolhas. Ou seja, eu tomei a decisão e escolhi estar aqui. Eu podia estar em qualquer outro lugar, né? Fazendo qualquer outra coisa. Então, nós ou levantar, ou escolher uma roupa, ou decidir a comida que vamos comer, ou seja, nós estamos sempre a fazer escolhas. E as escolhas têm a ver com as prioridades, as nossas prioridades, aquilo que nós definimos como sendo importante na nossa vida. Então, se a família é algo importante na minha vida, então eu devo priorizá-lo. Mas isso não quer dizer que eu não possa sair com os meus amigos, que não possa conviver com colegas de trabalho. Tudo isso faz parte da sã convivência e faz parte do crescimento e faz parte também de nós como cidadãos. Eu não vou estar também, a nossa vida não pode ser só família, ou só trabalho, ou só amigos, ou só festas. Ou seja, nós temos que tentar dosear as coisas e ter um certo equilíbrio entre as várias esferas das nossas vidas, porque nós não somos uma coisa só. Nós somos muitas coisas, nós fazemos parte de vários ambientes. E existe essa necessidade dessa partilha, dessa convivência. Agora, a família deve ter prioridade, né? E saber que, por exemplo, aí já nós entramos na esfera da irresponsabilidade. Quando eu deixo crianças pequenas, né, sozinhas em casas, correndo sérios riscos, né, com fogo, com gás, com outros riscos de mexer em coisas e de se alguém de fazerem brincadeiras, porque nas brincadeiras, muitas vezes de luta, podem surgir quedas e agravamento de situações. Ou então, quando eu deixo o meu filho, criança e adolescente, na rua a altas horas e com chaves, passeando na praça até às tantas da noite e dando determinadas liberdades para frequentar festas que ainda não têm a ver com a sua própria idade, porque já tem um corpo de mulher, um corpo de homem, mas a cabeça ainda é de um adolescente, de uma criança, frequentando programas e ambientes que têm uma certa idade, porque as coisas têm idade. É os filmes, é os desenhos animados, tudo tem uma idade própria que nós vamos evoluindo nessa escala e tendo acesso a determinados tipos de informações, a determinado tipo de linguagem, a determinado tipo de comunicação que tem a ver com a idade, que a pessoa está preparada para receber. E recebe todo um monte de estímulos externos que a criança não consegue lidar, que não consegue gerir, porque está em ambientes inapropriados, ou então está em casa, está seguro porque está vendo televisão. Mas o que é que está vendo? Que tipo de canais ele está tendo acesso? Que tipo de programas? Por isso que a família, os membros da família devem estar lá juntos e criar esses laços. Monitorizar, exatamente, criar laços, mas monitorizar o que é que o meu filho está tendo acesso, o que é que ele está vendo. Porque tem programas em canais abertos que não são para crianças Por isso verem. tem que ter acompanhamento paternal do elemento da família. Só mesmo o último ponto para nós terminarmos. Que regras que nós podemos ter na vida para ter uma boa convivência? Primeiro para si, em 1 minuto, também depois de 1 minuto. Primeira regra, temos que ensinar desde cedo o respeito,
definir os papéis de forma clara, papel para cada elemento da família, saber escutar e ensinar que a diferença, nós devemos respeitar as diferenças. Há personalidades diferentes dentro da mesma casa, pode haver personalidades diferentes, mas temos de aprender a escutar um ao outro, a ouvir um ao outro, a respeitar um ao outro, aprender a dizer a verdade em amor, sem machucar, né? Nós precisamos dar e receber afeto. Ou seja, não exigir que alguém me dê afeto, mas eu preciso dar o afeto também, não é? E precisamos não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que alguém nos faça. Rapidamente, Arminda, nós não temos muito mais tempo, mas só alguns segundinhos para dizer que outros elementos que poderia completar aqui. Para além disso, a questão da partilha, a questão do saber, do saber desculpar, o saber pedir desculpa, né? O saber pedir desculpa, o saber entrar, o saber sair. Nós temos um provérbio na Bíblia que diz que a palavra mansa desvia o furor. Então, o saber falar também, como disse o pastor Osvaldo. Existe uma frase de um filósofo muito antigo, o Aristóteles, que diz o seguinte: irar-se, zangar-se, qualquer um pode, mas dizer a coisa certa, pela pessoa certa, da forma certa, no momento certo e na hora certa, isso é arte. Então, é preciso nós colocarmos em prática isso, saber falar a arte nas nossas vidas. Das nossas vidas para ter uma boa convivência. Também eu agradeço aos dois por estar aqui, para tirar esses minutos das vossas vidas, para dedicar também e partilhar as vossas experiências e também dicas boas para as famílias, tendo em conta a boa convivência familiar. Terminamos aqui este programa. Na próxima edição vamos estar a observar para melhor prestação de serviço para os consumidores.